Vamos mergulhar numa ideia bem radical. E se o mundo que a gente experimenta, sabe, cada som, cada cor, cada sensação, não for um mundo real? E se tudo for, na verdade, uma representação, quase uma simulação mental que a nossa própria mente constrói? Essa é a ideia central que a gente vai desvendar aqui, usando o antigo códice de poder pessoal como nosso guia. Uma espécie de grimório pessoal que faz uma ponte incrível entre o misticismo antigo e a neurociência moderna. A ideia? Forjar um novo caminho para o autodomínio. Bem, vamos começar com o pilar de tudo isso. A ideia fundamental aqui é que a realidade que a gente percebe não é o mundo lá fora exatamente, mas sim uma história que a nossa própria mente constrói com base nos dados que os sentidos captam. Olha só que forte essa citação. Ela é a base de tudo. A gente não vive na realidade objetiva, mas num mapa mental que a gente cria dela. Nossos sentidos, a visão, o tato, são só os aparelhos que coletam os dados. Quem desenha um mapa mesmo é a mente. Sacar isso é o primeiro passo para deixar de ser um passageiro e se tornar o cartógrafo da própria existência. E onde é que essa jornada começa? Bom, ela começa com esse arquétipo aqui, o louco. No tarô, na alquimia, ele não é um tolo, muito pelo contrário. Ele é a matéria-prima, sabe? O potencial puro, caótico, que existe antes de qualquer coisa tomar forma. Ele é o ponto zero, bem na beira do abismo da experiência, pronto para dar o primeiro passo sem ter a menor ideia de onde vai cair. Basicamente, ele representa cada um de nós no comecinho da nossa grande obra. Sabe quando a gente olha para as antigas sabedorias, uma ideia fica muito clara. A vida não é só uma coisa que acontece com a gente. Ela é uma grande obra, um processo, sabe? Onde a gente pega a matéria bruta da nossa existência e pode refinar, transformar em algo muito mais luminoso. Essa citação é o nosso ponto de partida. É daqui que a gente começa. Vamos mergulhar em como a alquimia, com todo o seu processo de transformação, o tarô, com seus arquétipos superpoderosos, e a psicologia, que nos ajuda a entender a mente, se juntam para criar um guia mesmo, um mapa para uma mudança pessoal bem profunda. Bom, toda a jornada de transformação, pelo visto, começa na escuridão. A primeira etapa, e talvez a mais difícil de todas, é a chamada nigredo, a obra em negro. É aquele momento em que não tem jeito. A gente precisa confrontar o nosso próprio caos interior. Nigredo é o primeiro passo, e ele é essencial. Pensa numa putrefação simbólica. É onde as estruturas velhas, aquelas crenças que limitam a gente, os apegos que já não servem para mais nada, tudo isso precisa ser dissolvido. É um processo doloroso, sim, mas é só aí que a matéria-prima do nosso verdadeiro eu finalmente consegue se libertar. E se a gente for olhar para o mapa do tarô, a carta da morte ilustra isso com uma perfeição incrível. Não é sobre um fim literal, claro. É sobre a eliminação radical daquilo que está parado, estagnado, para poder abrir espaço para o novo crescer. Logo em seguida, a carta do diabo aparece para nos mostrar as nossas próprias correntes. São os nossos apegos, sabe? Nossos padrões que se repetem e nos fazem mal, as partes de nós que a gente esconde na sombra. Encarar essas correntes de frente é o único jeito de alcançar a liberdade de verdade. E aí, para fechar essa fase, vem a torre. Ela é a imagem perfeita daquele colapso, que muitas vezes é chocante, é doloroso, mas é o colapso das nossas ilusões. Aquela fortaleza que a gente constrói em volta de nós mesmos precisa vir abaixo para que a nossa verdade possa finalmente aparecer. E aqui a gente chega no ponto crucial. Todo esse caos externo que essas cartas do tarô mostram, na verdade é um reflexo do nosso estado interno. É como o Grimório descreve, essa dissonância, essa bagunça mental nos paralisa. O nigredo, então, é exatamente o processo de quebrar essa paralisia e encarar a verdade, por mais dura que seja. Ok, para a gente começar a trabalhar essa matéria-prima, primeiro a gente precisa entender como a nossa realidade particular é construída. Quais são as regras do jogo? Qual é a mecânica por trás da nossa percepção? E a regra fundamental é esta. Neurônios que disparam juntos se conectam. É simples assim. O nosso Grimório chama isso de tecer a malha da consciência. Pensa nisso, cada pensamento, cada hábito, cada reação que a gente tem reforça uma conexão no cérebro. Com o tempo, essa malha vira a nossa realidade automática. E essas teias individuais, quando se juntam, formam o grande tecido do imaginário coletivo, a egrégora. E isso já lança uma pergunta poderosa, né? Uma pergunta que mexe com a gente. Quem ou o que está de fato no comando do nosso mundo interior? Será que o autor dessa história ainda está com a caneta na mão? Ok, então vamos mergulhar fundo no problema central que este códice se propõe a resolver. É aquela sensação de ser como um navio à deriva, sabe? Onde o capitão perdeu completamente o controle do leme para uma tripulação que se amotinou. E, para dar nome a esse caos, a essa força interna que nos sabota, a fonte apresenta uma figura, um nêmesis, que personifica todos os nossos hábitos autodestrutivos. O nome dele é Gibimba. A principal tática do Gibimba é algo que a gente conhece muito bem, a cronodisrupção. É basicamente aquele impulso quase irresistível de procrastinar, de se distrair, de evitar a todo custo aquilo que é realmente importante. É como se nosso hardware biológico antigo estivesse lutando contra o software novo que a gente quer instalar. Mas, claro, se existe um problema, tem que existir uma solução. E a fonte apresenta essa solução como um mapa escondido, um códice antigo para a mente que é todo baseado em arquétipos. A nossa jornada por esse mapa começa com o mago. Ele é a faísca inicial, a pura vontade focada, o poder de pegar uma intenção e dar o primeiro passo para manifestar ela. É o arquétipo que ousa começar.
Logo em seguida, para equilibrar a ação, vem a papisa. Ela representa a sabedoria silenciosa, a intuição. É ela quem transforma a experiência bruta da ação em conhecimento de verdade, em aprendizado. E do conhecimento nasce a criação. A imperatriz é o arquétipo da fertilidade. É a força criativa que pega o que foi aprendido e dá à luz a novas realidades, que torna as ideias concretas. E, por fim, para dar ordem a tudo isso, surge o imperador. Ele estabelece a estrutura, as regras, a estabilidade. Ele pega a criação fértil da imperatriz e a transforma num reino sólido, governado e duradouro. Ok, com esse mapa dos arquétipos em mãos, a gente entra na parte prática, a forja. É aqui que a alquimia antiga se encontra com a neurociência moderna para explicar o como. Como essa transformação realmente acontece. Certo, então a gente já entendeu que nossa realidade é uma espécie de teia neural. Mas e se a gente pudesse ser a aranha em vez de só ficar preso na teia? É exatamente aqui que a gente entra na forja da vontade e começa a conhecer as ferramentas do mago. Primeiro, vamos redefinir um conceito. Quando a gente fala em magia aqui, não tem nada a ver com feitiço sobrenatural. Pensa em aprimoramento pessoal através do símbolo. É a arte de usar símbolos, uma imagem, uma palavra, um gesto, para meio que hackear a nossa própria malha da consciência, alinhando o que a gente deseja com uma vontade focada para manifestar mudanças reais, práticas. É aqui que a coisa fica sensacional. Olha só essa justa posição. De um lado, o princípio alquímico solve e coagula, dissolver e coagular. Do outro, o que o nosso cérebro faz de verdade, desconstruir caminhos neurais antigos de hábitos e traumas para construir novos, mais fortes, com foco e repetição. É a mesma ideia, com outra linguagem. E esse processo todo segue 4 estágios clássicos da alquimia, que na verdade descrevem uma jornada psicológica. Começa com o nigredo, a noite escura da alma, o confronto com a sombra, até chegar no rubedo, a integração total, a realização do eu. Certo, tudo isso é muito profundo, mas como a gente traz essa sabedoria antiga para o caos da vida moderna? A jornada agora dá uma virada e nos apresenta um tipo de neoprotótipo para gerenciar o dia a dia. E a ilustração para esse avatar moderno é simplesmente brilhante, o Homem-Aranha. Pensa bem, ele é a fusão perfeita do salto intuitivo do louco com a perspectiva de sacrifício do enforcado. Ele é o maior tecelão do caos. A fonte codifica essa filosofia num método bem prático, chamado de sentido aranha. São 4 passos para a gente reagir ao caos, tanto interno quanto externo, com mais resiliência. Desde agir por instinto, sem negociar com a mente, até usar o humor para desmontar o poder do nosso sabotador interno, o Jibimba. Então, o ponto crucial é esse. A resiliência, o verdadeiro superpoder, não é sobre nunca cair. É sobre ter essa mola interna, essa elasticidade para sempre se levantar de novo, de preferência usando o humor como ferramenta para seguir em frente. Depois de ter enfrentado o caos, aprendido com o códice e adotado esse avatar moderno, a jornada finalmente culmina num compromisso final, numa resolução consciente. E esse compromisso toma forma de um juramento, o juramento do paladino. A primeira parte é um voto de integração. Reconhecer que temos luz e sombra e o objetivo não é eliminar a sombra, mas sim aprender a governá-la. E olha que poderosa essa ressignificação. É uma mudança radical de perspectiva sobre as emoções tidas como negativas. Em vez de lutar contra elas, o juramento propõe usá-las como combustível, como matéria-prima para transmutar em poder e propósito. E a parte final do juramento conecta esse domínio interno com a nossa responsabilidade no mundo. É sobre se tornar um eixo estável, uma fonte de ordem, cuja autoridade vem da paz que foi conquistada por dentro e não do medo imposto aos outros. Isso tudo nos deixa com um pensamento final, uma provocação. Se o ato de definir algo é um poder quase divino de criar, agora com todas essas ferramentas em mãos, qual é a primeira coisa que se escolhe criar nessa nova realidade? A primeira definição é uma escolha. E como isso funciona na prática? O método é bem direto. Primeiro, o ritual, que é a repetição para fortalecer os caminhos neurais que a gente quer. Segundo, o símbolo, que é o gatilho que ativa o estado mental e emocional certo. Terceiro, a atmosfera, o ambiente, a música, aquilo que coloca a pessoa num estado de fluxo. E por fim, a fé, a convicção de que vai funcionar. Juntos, esses passos são a engenharia da manifestação. Agora, o que é fascinante é que essa jornada de transformação tem um mapa bem antigo que vem lá da alquimia, a grande obra. Ela passa por 4 fases. Primeiro, a nigredo, a fase preta, do caos, do confronto com a nossa própria sombra. Depois vem a albedo, o branqueamento, onde rola uma purificação e as coisas começam a ficar mais claras. Em seguida, a citrinitas, a fase amarela, que é o despertar da sabedoria, tipo o nascer do sol. E, finalmente, a robedo, a fase vermelha, da realização total, da união dos opostos. O próprio Carl Jung viu nessas etapas uma metáfora perfeita para o nosso desenvolvimento psicológico. Toda jornada de herói tem um desafio, um grande inimigo, né? Mas na grande obra da autotransformação, o maior adversário não está lá fora, ele está aqui dentro. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como é que se luta contra os próprios piores hábitos? A procrastinação, a autossabotagem? Como se vence uma guerra civil que acontece dentro da nossa própria cabeça?
O primeiro passo, segundo o códice, é dar um nome a esse inimigo. Vamos chamar de Gebimba. Ele é a personificação daquela resistência interna, sabe? Aquela voz que sussurra, deixa pra amanhã. A voz do nosso velho eu, lutando pra manter as coisas como estão. Dar um nome a ele já tira um pouco do poder dele, transforma um sentimento vago num adversário que pode ser encarado de frente. E essa batalha não é só uma metáfora, ela é real, acontece no nosso cérebro. É o conflito entre o caminho do impulso, que é governado pelo nosso sistema límbico, que busca prazer imediato, é a tripulação amutinada tomando navio, e o caminho da consciência, que vem lá do córtex pré-frontal e busca um objetivo maior. É o capitão tentando manter o leme. Cada escolha que a gente faz fortalece um desses dois caminhos. E para vencer essa batalha, não adianta usar força bruta. O que é preciso é uma mudança de perspectiva. E isso nos leva direto ao arquétipo do enforcado. Repara, ele não está sofrendo. Ele se colocou ali de propósito para ver o mundo de um ângulo completamente novo. Ele entendeu que para derrotar o Gebimba tem que parar de lutar de frente e, ao invés disso, inverter o problema, achar uma nova forma de enxergar a situação. E é com essa nova perspectiva que a gente entra no ato final. Na resolução do conflito, na integração da sombra e no surgimento de um novo eu, o herói forjado. O símbolo dessa vitória é a carta do carro. E presta atenção no detalhe, o mago não matou o cavalo preto, a sombra. Ele o domou. Agora ele segura as rédeas tanto da luz quanto da escuridão, da razão e do instinto, e direciona os dois para um objetivo em comum. A vitória não é sobre aniquilar uma parte de si, mas sobre integrar tudo, usar todas as partes como força. Para trazer isso para um arquétipo mais moderno, a fonte nos dá um exemplo perfeito. O Homem-Aranha. Ele é um mestre em gerenciar o caos. Pensa bem, ele tem a agilidade do louco, reagindo por puro instinto. A perspectiva do enforcado, vendo tudo de cabeça para baixo. A teia, para controlar o ambiente e resolver vários problemas ao mesmo tempo. E a boca, usando o humor, que é uma tática do trickster, para desestabilizar os inimigos. Na luta contra o Gebimba interior, a gente pode se inspirar muito no Aranha. E então, para selar essa transformação toda, vem um voto. Um juramento de maestria. Percebe que não é um juramento de negação, mas de governo. A sombra não é mais um inimigo para ser reprimido, mas uma força para ser canalizada. A raiva vira combustível, o desejo vira devoção. Esse é o juramento do paladino que se tornou mestre do seu próprio reino interior. E isso nos leva à questão final. O processo de forjar a si mesmo, de se tornar um indivíduo completo, não é só um ato de desenvolvimento pessoal. Ao mudar a própria malha da consciência, uma nova vibração é emitida para o imaginário coletivo. Ao definir a própria realidade, a gente ajuda a definir a realidade dos outros. Então a pergunta que fica é, com essa espada da vontade e da integração em mãos, qual vai ser o primeiro corte? O que vai ser definido? Ok, depois de atravessar toda essa escuridão, uma luz começa a surgir no horizonte. A gente deixa para trás o caos do Nigredo para entrar em Albedo, a obra em branco. É aqui que a clareza e a purificação da mente finalmente começam a acontecer. O grande objetivo dessa etapa é encontrar um equilíbrio interno, uma paz. É o momento de integrar as dualidades que existem dentro de nós, a luz e a sombra, o masculino ou ânimos e o feminino, a ânima. É como se a gente estivesse colocando a casa em ordem. E olha que paralelo fascinante com a ciência de hoje. A neurociência mostra que o sono é literalmente um ritual de purificação. Enquanto a gente dorme, o cérebro faz a sua própria lavagem alquímica, limpando todo o lixo metabólico do dia. É como se o nosso aquário pessoal fosse limpo e purificado toda noite. E essa nota, ela traz uma beleza poética para esse processo todo, né? Não é só uma função biológica. Enxergar o sono como um ato místico de limpeza, de restauração, isso conecta essa sabedoria antiga com a nossa biologia de um jeito muito profundo. E se o sono não for só um descanso? Sabe, a gente costuma pensar no sono como um simples desligar. Mas e se for justamente o contrário? E se for um ritual, uma verdadeira transmutação noturna que pega o cansaço do dia e transforma no ouro da clareza e da vontade para o dia seguinte? Bom, é sobre isso que a gente vai falar. Vamos decodificar essa alquimia secreta que acontece toda noite dentro de nós. Olha só que interessante, um antigo códice, quase um grimório de autotransformação, começa com essa frase meio enigmática. O que ela quer dizer, no fundo, é que a nossa realidade, o mundo que a gente percebe, é uma construção da mente. E a qualidade dessa construção, ela depende e muito do que acontece quando a gente fecha os olhos. O nosso caminho por essa análise vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai explorar os enigmas desse códice. Depois, vamos encontrar a chave que decifra todo esse conhecimento. Aí, a gente traduz essa alquimia toda para a ciência e, por fim, vamos descobrir as poções poderosíssimas que a gente pode criar com isso. E o mais curioso é que a primeira parte desse nosso grimório não fala de feitiços distantes ou coisas do outro mundo. Pelo contrário, fala de problemas bem modernos que todo mundo conhece. Confusão mental, falta de foco, desejos que parecem incontroláveis. O texto apresenta tudo isso como quebra-cabeças alquímicos. O primeiro enigma é esse, o do aquário da vida. A lógica é simples, né? Não adianta ficar cuidando de peixe por peixe se a água do aquário inteiro tá poluída. É uma metáfora muito poderosa para nossa mente. Quando a clareza se vai e o cansaço toma conta, fica a pergunta, o que tá contaminando essa nossa água interna? Logo em seguida, o códice fala da forja corporal. A ideia é que a gente pode, de fato, transmutar o nosso corpo, forjar ele de acordo com a nossa vontade.
Mas claro, toda forja precisa de combustível e do momento certo para operar. O que alimenta essa transformação e quando é que ela realmente acontece, hein? E para fechar essa primeira parte, a parábola do navio. Uma imagem que, convenhamos, é perfeita para descrever aquela luta interna que tanta gente sente. O capitão, a nossa consciência, tem um objetivo claro. Só que a tripulação, nossos impulsos, nossos desejos, começa o motim. O que exatamente causa essa rebelião que sabota os nossos melhores planos? Por séculos, esses enigmas pareceram, só enigmas. Poesia talvez, mas a chave para abrir essa sabedoria antiga, a gnose, foi encontrada. E o mais incrível é que ela não estava num templo esquecido ou num pergaminho escondido, mas sim em laboratórios bem modernos. E aqui está o ponto de virada da nossa jornada. É aqui que tudo se conecta. E se cada uma dessas metáforas místicas do Grimório for, na verdade, uma descrição super precisa de um processo biológico, um processo que só agora a gente está começando a entender de verdade, a resposta é exatamente essa. A chave que decodifica o Grimório, que resolve todos esses enigmas, é a ciência do sono. Aquele ritual noturno que a gente faz todo dia é, na verdade, o laboratório onde toda essa alquimia acontece. Bom, com a chave em mãos, tá na hora de decodificar esses segredos. Vamos traduzir cada símbolo alquímico para sua contraparte na biologia e ver como o sono, na prática, resolve os quebra-cabeças do códice. Vamos voltar para o primeiro enigma. O aquário com água turva que deixa os peixes doentes. O que será que o sono faz exatamente para purificar essa água? A resposta está aqui e é fascinante. A purificação da água é o trabalho do sistema linfático. Pensa assim, durante o sono profundo, o cérebro meio que abre canais para um fluido circular e fazer uma faxina, lavando as toxinas que se acumularam durante o dia. É essa limpeza que restaura a clareza mental. Certo? E a forja corporal? Aquele processo de reconstruir o corpo, o nosso aço, de acordo com a nossa vontade. Onde e quando essa forja está operando? De novo, a resposta está no sono profundo. É nesse estado que o corpo libera hormônios de crescimento e se dedica de verdade a reparar tecidos, principalmente os músculos. A tal transmutação do corpo acontece enquanto a gente descansa, transformando o esforço do dia em força para o dia seguinte. E o nosso último enigma, o motim no navio, a briga entre a intenção do capitão e a rebeldia da tripulação. Como é que a falta de sono consegue alimentar essa perda de controle sobre os nossos desejos? O motim é hormonal, pura e simplesmente. A falta de sono desregula 2 hormônios-chave. A grelina, que é o hormônio da fome, dispara. Enquanto isso, a leptina, o hormônio da saciedade, despenca. O resultado? Uma tripulação faminta, insaciável, que vai sabotar qualquer plano de longo prazo do capitão. O códice também menciona um conceito final, que parece bem místico. A ideia de se alinhar com o protossol, que seria o ritmo central do universo. Mas, adivinha, isso também tem uma tradução biológica bem direta, o nosso ritmo circadiano. O nosso corpo foi projetado para funcionar em sincronia com o ciclo de luz e escuridão do planeta. E quem regula isso? O cortisol, que é a faísca que nos acorda, e a melatonina, que nos prepara para o descanso. Ignorar esse ritmo é como tentar navegar contra a maré cósmica. E assim a gente chega na grande obra. Depois de decodificar todos os segredos, o que a gente ganha com isso? O Grimório diz que a maestria dessa alquimia da noite nos dá acesso a poções poderosas, que são os resultados bem concretos de uma noite de sono bem executada. Cada processo que a gente decodificou gera um benefício, uma poção. A limpeza do sistema linfático nos dá a poção da clareza mental. A reconstrução muscular, a poção da vontade de aço. O equilíbrio dos hormônios, a poção do equilíbrio emocional. E a sincronia com o ritmo circadiano nos dá a poção do ritmo sincronizado. No final das contas, a grande lição do códice que a ciência moderna confirma é esta. Sono não é tempo perdido. Longe disso. É o processo mais ativo de manutenção e aprimoramento que a gente tem. É quando o verdadeiro trabalho de transformação acontece. Dominar a alquimia do sono é só o começo, porque se um processo que a gente considera tão básico esconde tantos segredos assim, imagina só quantos outros poderes, quantos outros conhecimentos estão aí, adormecidos dentro de nós, só esperando a chave certa para serem despertados. E agora a gente chega no clímax, no ápice da grande obra. Depois da purificação de Albedo, a gente entra na fase da iluminação, da realização total. É o amanhecer da sabedoria, a forja do eu, que vai culminar na manifestação de todo o nosso potencial, a Rubedo. Essa é a obra em vermelho. É o estágio da ação com poder. Aqui, a consciência que foi integrada não apenas entende a realidade, mas passa a moldar essa realidade ativamente. É a pedra filosofal se manifestando, transformando a intenção em algo concreto. E o Grimório descreve uma progressão de poder bem clara. Começa com a faísca da vontade, o ousar do mago. Passa pelo conhecimento profundo e silencioso da papisa, o saber. Floresce na criação abundante da imperatriz, o realizar. E, finalmente, se solidifica na ordem estável do imperador, o governar. Isso pode parecer meio complexo, mas a ideia é bem direta. A criação flui de um plano de pura ideia, passa por um ato, ganha uma forma até que, bum, se manifesta aqui no mundo físico. O eu que se realizou, que está na fase de Rubedo, aprende a operar em todos esses níveis ao mesmo tempo. Certo.
Então, depois de chegar no topo da montanha, no auge da realização, o que vem depois? Será que a jornada simplesmente acaba? Fim? É uma boa pergunta, né? Vamos explorar essa ideia meio paradoxal de que a conclusão talvez não seja um destino final, talvez seja, na verdade, o ponto de partida para uma jornada completamente nova e ainda mais profunda. A pessoa que completa essa grande obra não para, ela não se aposenta, ela se torna o louco de novo. Só que, claro, não é mais aquele louco ingênuo do começo. É um louco espiritual, que tem uma simplicidade que não vem da ignorância, mas sim de uma consciência completa, totalmente integrada. E aqui está o segredo final de tudo. A verdadeira maestria é uma concentração que não exige esforço. É a genialidade de uma criança que está totalmente presente no que faz, transformando cada ação num jogo. Um jogo sagrado e cheio de alegria. A jornada termina exatamente onde começou. Só que agora, com a capacidade de caminhar sobre o abismo, não por não saber do perigo, mas por ser completo. Sabe aquela sensação de que a atenção está sendo puxada para 1000 direções diferentes ao mesmo tempo? Como se tivesse uma força invisível lutando pelo controle do nosso foco? Hoje, a gente vai mergulhar numa filosofia poderosa feita exatamente para combater isso, o Código do Eterno Faixa Branca. A gente vive num campo de batalha, né? A nossa mente, sobrecarregada de informação por todos os lados. E aí fica a pergunta, como é que se encontra um pingo de ordem no meio desse caos todo? Bom, é isso que vamos explorar hoje. Vamos embarcar na jornada do Faixa Branca cognitivo, uma jornada para aprender a dominar essa bagunça mental. Sabe, a filosofia do Faixa Branca revela uma verdade muito poderosa. A ideia é que todo mundo, sem exceção, tem um potencial para chegar na maestria. É como o fogo que está ali, escondido na pedra, sabe? A clareza também está esperando na nossa mente. E para ela sair, precisa do atrito, do treino árduo. O caminho é esse, prática, prática e mais prática. E toda jornada de herói que se preze começa com o chamado, né? No nosso caso, o chamado é do caos. E antes de sair para a luta, a primeira coisa a se fazer é entender o campo de batalha. Que mundo é esse tão avassalador que o nosso cérebro tem que encarar todo santo dia? O ponto central é o seguinte: o nosso cérebro evoluiu para um mundo muito, mas muito mais simples. Hoje, ele se depara com uma verdadeira enchente de informação. Isso cria um estado de sobrecarga que não para. Existe assim um descompasso gigantesco entre a nossa biologia e o mundo que a gente vive hoje. Sabe aquela sensação de que a gente está perdendo uma batalha pela nossa própria atenção? Pois é, essa luta não é uma questão de força de vontade, não. É um conflito que acontece bem aqui dentro, na nossa própria neurobiologia. E hoje, a gente vai entender as táticas e a ciência por trás dessa guerra silenciosa pela nossa consciência. Para a gente conseguir navegar nessa luta, vamos usar uma metáfora poderosa, Jijimba. Pensa nisso não como um monstro ou uma entidade, mas como toda a infraestrutura psicotecnológica que nos cerca, sabe? Os algoritmos, as interfaces, os modelos de negócio, tudo aquilo que foi desenhado para capturar e fatiar a nossa atenção. É um ambiente digital que aprendeu a explorar nossos impulsos mais básicos. E olha, esse número aqui, ele dá uma dimensão brutal do desafio. Pensa só, há milhares de anos, a humanidade e os animais domesticados eram tipo 0,1% da biomassa de vertebrados na Terra. Hoje, a gente representa 98%. É impressionante. Nós mesmos construímos esse mundo complexo e avassalador. E agora? Bom, agora a gente tem que aprender a navegar. Para trazer essa ideia de caos para o nosso dia a dia, é só pensar naquela gaveta da bagunça. Sabe qual é? Quase todo mundo tem uma. Aqui tem uma lista real do que encontraram numa delas. Pilha, elástico, até espeto de kebab. Uma chave estranha que ninguém sabe para que serve. É isso. É um microcosmo perfeito da desordem que a gente tenta a todo custo gerenciar dentro da cabeça. O material que a gente está analisando hoje dá um nome para esse adversário moderno, essa força que fragmenta nosso foco. Chama de Jibimba. Não é uma criatura, mas sim um ambiente, um campo que, como diz aqui, sequestra minutos de atenção. A gente deixa de ser dono da nossa própria vontade para virar servo de impulsos automatizados. E é aí que entra a grande questão, né? Como é que a gente luta essa guerra invisível pela nossa própria atenção? Ok, para a gente entender como lutar, primeiro a gente precisa identificar claramente o inimigo. O que é, afinal de contas, esse campo chamado Jibimba? Olha, não é um diabo com chifre e tridente que age pelo medo. Nada disso. Jibimba é descrito como um ambiente moderno que funciona pela sedução. Ele não causa dor. Ele simplesmente nos atrai para um fluxo sem fim de estímulos sem propósito, e nisso nosso potencial vai se diluindo. Historicamente, o adversário era visto como algo externo, uma tentação que se combatia com virtude. O interessante aqui é a mudança total de paradigma. O sistema moderno não é uma força externa tentando arrombar a porta. Ele é uma chave que já foi feita para encaixar perfeitamente na nossa fechadura interna, na nossa biologia. A batalha se tornou de dentro para fora. Certo, vamos aprofundar um pouco isso. Para entender como esse campo opera, vamos personificar os seus mecanismos de captura em 7 generais. Cada um deles representa um impulso humano muito antigo que agora foi armado com tecnologia de ponta.
E aqui está o mapa do território. A luxúria, por exemplo, se torna o general hiperestímulo, com sua oferta infinita de novidades. A gula vira o general consumo, que praticamente elimina o tempo entre o desejo e a satisfação. E a preguiça? Ah, essa é o general entropia, que nos mantém presos no scroll infinito. Cada um dos nossos impulsos ancestrais foi recrutado e reequipado para a era digital. E os 7 generais digitais, que são as estratégias mestras usadas para capturar a nossa atenção. O mais fascinante aqui é como a fonte faz um paralelo dos vícios antigos com os mecanismos digitais de hoje. Pensa só, a luxúria, aquele desejo por prazer intenso, vira o hiperestímulo, a busca por novidade constante nos nossos feeds. Ou a preguiça, que se manifesta como entropia, aquele scroll infinito que nos mantém passivos. É uma baita modernização dos nossos impulsos mais básicos. Os 2 primeiros generais, hiperestímulo e consumo, miram direto nos nossos desejos de prazer e conforto. O primeiro faz o mundo real parecer sem graça perto do brilho da tela. O segundo promete satisfação imediata para tudo, de comida a entretenimento. Isso vai enfraquecendo o nosso músculo da força de vontade. Os 2 seguintes, especulação e entropia, se aproveitam do nosso desejo por recompensa fácil e da nossa tendência de não fazer nada. A especulação transforma o investimento num tipo de cassino, destruindo a virtude da paciência. Já a entropia, essa é a força que nos mantém rolando a tela, sem pensar, devorando horas do nosso dia. Aí, a gente tem a comparação e a polarização. Esses generais usam a nossa natureza social como uma arma contra nós mesmos. A comparação constante com vidas perfeitas corrói a autoestima, enquanto os algoritmos de polarização descobriram que a raiva gera muito engajamento, então eles nos mantêm indignados e viciados. E, para fechar, o general Narciso. É ele que nos incentiva a transformar nossa vida numa marca pessoal, aprisionando nosso verdadeiro eu numa performance constante para uma plateia digital. Agora vamos deixar a metáfora um pouco de lado e entrar no laboratório. Para quem estuda psicologia ou neurociência, essa parte é o coração da análise. A gente vai focar estritamente nos sistemas dopaminérgicos e no córtex pré-frontal, que são as 2 engrenagens centrais no mecanismo da compulsão. A influência desses generais não é mística, ela é totalmente baseada em mecanismos neurobiológicos bem específicos que a gente precisa entender. A pergunta de $1 milhão é essa, né? Por que a nossa biologia é tão vulnerável a esses estímulos? A resposta não está na falta de caráter, mas sim na arquitetura do nosso cérebro, que evoluiu num mundo que não tem nada a ver com o de hoje. Então, o ponto de partida é entender a dopamina. E aqui é fundamental derrubar um mito. A dopamina não é a molécula do prazer. Ela é a molécula da motivação, ou mais tecnicamente, da saliência motivacional. É ela que diz para o nosso cérebro, ei, isso aqui é importante, vai atrás. É o motor da busca. E é exatamente esse motor que as plataformas aprenderam a usar a seu favor. Do outro lado, contrabalanceando esse sistema de busca, a gente tem o córtex pré-frontal, o nosso CPF. Ele é o nosso centro de comando, o CEO do cérebro. É a parte responsável por planejar, por tomar decisões de longo prazo e, o mais importante, por inibir impulsos, por dizer não. Ele é o nosso freio biológico. E aqui está a batalha neurobiológica nua e crua. É um cabo de guerra constante. De um lado, o sistema dopaminérgico, primitivo, focado na recompensa imediata. Do outro, o córtex pré-frontal, que evoluiu mais recentemente, tentando impor controle e pensar nas consequências. Esse mecanismo, o downregulation, é clinicamente vital para entender o vício. A exposição constante a esses picos artificiais de dopamina causa uma adaptação no cérebro. Para se proteger, ele literalmente diminui o número de receptores de dopamina. E o resultado prático disso? As recompensas normais da vida, uma conversa, um passeio, ler um livro, começam a parecer sem graça. A nossa linha de base da motivação é corroída e o mundo real vai perdendo o brilho. E este slide mostra como tudo se encaixa no ciclo da compulsão. Primeiro, o reforço variável, a imprevisibilidade da recompensa nos fisga. Depois, a nossa motivação é sequestrada e o cérebro passa a tratar uma notificação como se fosse algo vital. Com esse bombardeio constante, o nosso córtex pré-frontal, o nosso freio, entra em fadiga e falha. E por fim, o comportamento se torna automático, uma compulsão que acontece sem a nossa permissão consciente. Bom, já que a gente dissecou o mecanismo de captura, a pergunta agora é como lutar de volta. E a resposta não é só ter mais força de vontade. A gente precisa de uma prática disciplinada, diária, um verdadeiro código de conduta para fortalecer a base biológica da nossa soberania. Ok, então a gente já reconheceu o caos. Qual o próximo passo na jornada? Conseguir as primeiras armas, claro. Chegou a hora de equipar a mente. É nessa fase que o faixa branca cognitivo começa a juntar as ferramentas mentais que vão ser essenciais para o caminho que vem pela frente. E a primeira ferramenta dessa caixa é o filtro de atenção. Pensa nele como uma função super importante do cérebro, só que com capacidade limitada. É ele que decide no que a gente presta atenção. Mas, por outro lado, também é por causa dele que a gente vive tanto tempo no piloto automático, sabe? Passando pelas coisas sem realmente registrar a beleza ou a complexidade de tudo. E tem um exemplo perfeito disso que com certeza todo mundo já passou. Quem nunca abaixou o volume do rádio do carro na hora de procurar um endereço?
Pois é, esse é o nosso cérebro chegando no limite da atenção. Ele, por instinto, joga fora uma tarefa menos importante para poder se concentrar naquilo que exige mais. A atenção, gente, é um recurso que acaba. E o interessante é que o nosso cérebro opera em duas posturas principais. Pensa assim, de um lado, a gente tem o modo executivo central. Esse é o nosso guerreiro focado, para aquelas tarefas que exigem concentração total. Do outro lado, tem o modo devaneio, que é tipo o sábio errante, ótimo para criatividade, para reflexão, para ter ideias novas. Um é para ir para a batalha, o outro é para pensar na estratégia. Esses dois modos funcionam como um yin e yang, sabe? Quando um tá ligado, o outro tá desligado. E aí vem o pulo do gato. A primeira grande habilidade a ser dominada não é forçar o foco o tempo todo. É, na verdade, aprender a trocar de um modo para o outro de propósito. Beleza? Com as ferramentas mentais na mão, a gente passa para a próxima etapa: forjar os sistemas externos. Essa parte da jornada é toda sobre criar um tipo de cérebro externo, uma ajuda para a gente conseguir organizar o mundo aqui fora. E a filosofia por trás disso está toda nesta situação. O princípio mais fundamental da mente organizada é transferir o fardo de organizar de nosso cérebro para o mundo externo. Ou seja, se organizar de verdade não é sobre ter uma memória de elefante, é sobre criar sistemas inteligentes fora da nossa cabeça. E para começar tem um feitiço bem simples, a classificação em 4 categorias. Para qualquer coisa que aparecer na frente, seja física ou digital, é só se perguntar, isso é para fazer agora? É para guardar? Pode esperar ou é lixo? Pronto, um sistema claro que já tira da mente o peso de ter que lembrar de tudo. Mas por que isso funciona tão bem? É simples, porque categorizar é um princípio básico do nosso cérebro. É o jeito que ele tem de guardar o máximo de informação fazendo o mínimo de esforço. Criar categorias é o jeito natural da mente de botar ordem no caos. Pensa bem, aquele ganchinho específico para as chaves, ou uma pasta só para guardar recibos, isso não é só arrumação não, é uma forma de terceirizar a nossa memória para o mundo físico. E se libera energia mental para a gente gastar com o que realmente importa. Não é mais preciso lembrar onde as chaves estão, a gente simplesmente sabe. Bom, e com isso a gente chega na fase final do treinamento, a maestria da mente. Agora o bicho pega. É hora de encarar de frente os monstros da distração que vivem ameaçando nosso foco e nossa produtividade nesse mundo maluco de hoje. E o chefão final, o principal antagonista da mente moderna, se chama infomania. É aquele estado mental péssimo, sabe? Causado pelo bombardeio constante de notificação, mensagem, e-mail não lido. Não é só uma distraçãozinha, é algo que prejudica de verdade o nosso desempenho cognitivo. E o estrago que esse monstro faz é real, dá até para medir. Se liga nisso. Só o fato de saber que tem um e-mail não lido na caixa de entrada já pode reduzir temporariamente nosso QI em 10 pontos. É um ataque direto na nossa capacidade de pensar com clareza. E qual é a arma preferida desse monstro? A multitarefa. A gente acha que é um superpoder, né? Mas na real é uma maldição. Ela não só aumenta os hormônios do estresse e deixa a gente com a cabeça toda confusa, como também cria um ciclo viciante de dopamina. Basicamente, o cérebro nos recompensa por nos distrairmos. Ele sequestra a parte do cérebro que era para manter o foco. Então, como é que a gente luta contra isso? Com um contrafeitiço, o agrupamento de tarefas, que o pessoal chama de batching. Em vez de sair reagindo a cada e-mail que chega, a ideia é definir horários específicos para checar tudo. Sei lá, 2 ou 3 vezes por dia. Só isso já quebra aquele ciclo viciante e devolve o controle pra gente. Mas olha, maestria não é sinônimo de perfeição, não. Como diz a citação, as pessoas de sucesso, por incrível que pareça, são as que mais fracassaram. A diferença é que elas enxergam cada tropeço não como o fim da linha, mas como uma chance de aprender alguma coisa nova. É uma jornada de aprendizado que nunca acaba. E isso tudo nos traz de volta ao começo. A jornada do faixa branca até virar mestre não é sobre ter uma mente perfeita sem nenhuma falha. A verdadeira jornada é sobre construir os sistemas e as habilidades pra gente conseguir navegar nesse caos todo com mais clareza e com propósito. Um passinho de cada vez. A jornada de faixa branca começou. Olhando para o caos aí ao redor, qual vai ser a primeira missão a ser conquistada? Aquela primeira gaveta a ser organizada é o primeiro sistema a ser criado? Fazer essa escolha já é o primeiro passo. E aqui estão as ferramentas práticas. O silêncio, para recalibrar os nossos receptores de dopamina. O ferro, ou qualquer treino físico intenso, para ancorar a mente na realidade e fortalecer o córtex frontal. O foco, com blocos de trabalho sem interrupção para reconstruir o músculo da atenção. A verdade, através de um diário, para a gente tomar consciência dos nossos padrões automáticos. E a comunhão real, para trocar a validação fantasma da internet pela conexão genuína. Cada ritual desses é um ato de fortalecimento neurobiológico. E isso nos leva à ideia final. A disciplina pessoal, hoje, não é apenas autoajuda. Em um ambiente projetado para nos manter distraídos e reativos, escolher o foco, o esforço e a presença é um ato radical de soberania. A questão que fica é: como essa rebelião silenciosa pode começar a ser praticada no nosso dia a dia? Então, se o problema é esse, se esses são os generais, qual é a solução? A fonte propõe uma contra-filosofia bem poderosa. A ideia não é só lutar, mas adotar um novo estilo de vida. É uma prática diária, focada em treinar nossas habilidades físicas e socioemocionais, para encarar o mundo moderno com intenção. É a mentalidade de ser sempre um aprendiz, um eterno faixa branca.
Isso aqui resume bem a escolha que todo mundo tem hoje. De um lado, uma vida fragmentada, governada por algoritmos reativos, onde nosso foco é um produto. Do outro, uma vida integrada, guiada pela intenção, onde o foco é uma ferramenta para a nossa própria soberania. Para trilhar esse caminho, a filosofia oferece uma bússola moral, uma estrutura construída em cima de 5 princípios fundamentais. Esses 5 princípios, da perseverança lá no começo até a alegria no final, funcionam como um guia. E não são ideias abstratas, são ferramentas práticas mesmo. A perseverança constrói o hábito, o entusiasmo o alimenta, a harmonia o refina, a técnica o otimiza. E a alegria, bom, a alegria torna o processo sustentável. Eles constroem a base para a soberania pessoal. E olha só que interessante, dentro do princípio da técnica, tem uma ideia central. Inteligência, na raiz da palavra, significa escolher entre. Não é só sobre saber mais, mas sobre aplicar a sabedoria para fazer escolhas melhores, a cada momento. Mas beleza, como que esses princípios viram prática? A filosofia descreve rituais diários de resistência, ações concretas que vão forjando uma armadura mental. O primeiro é o ritual do silêncio, só 20 minutinhos por dia. Essa prática já revela nossas dependências digitais e ajuda a acalmar um sistema nervoso que vive sob ataque de notificações e estímulos. Em seguida, o ritual do ferro. A ideia aqui é usar o corpo como uma âncora para a mente. Porque no meio do esforço físico não sobra espaço para a ilusão digital. A mente é forçada a estar presente, no aqui e agora. E, por fim, o ritual do foco. 90 minutos de trabalho profundo, sem interrupção, para a gente recuperar a capacidade de atenção sustentada, que é o verdadeiro superpoder na economia da atenção e o núcleo da inteligência humana. No final das contas, o que essa filosofia ensina é que o exército inimigo não está nos nossos celulares ou computadores. O campo de batalha inteiro existe dentro da nossa própria mente. Então, o ponto crucial não é escapar da tecnologia, o que seria impossível. A verdadeira liberdade, na era da distração, é alcançar a soberania sobre ela através do autogoverno. E isso nos deixa com um desafio final, uma reflexão. Qual desses generais representa a maior batalha pessoal hoje? Identificar essa frente de batalha já é o primeiro passo para começar a resistência.